Nós vamos ministrar uma série ao longo desse mês que tem tudo a ver com você. Você fala assim, ó, essa série é para mim. Pode falar, repita aí, essa série é para mim. Essa série é para mim, irmãos. Nós vamos falar sobre família. E a primeira ministração que eu quero trazer nessa série é lute pela aliança. Nós precisamos ser pessoas que vão lutar pela aliança, que vão permanecer firmes. Nós não vamos largar ou deixar por qualquer coisa, mas nós vamos lutar. E eu queria orar junto com você, pedindo para que o Senhor possa tocar os nossos corações, que essa palavra ela possa revelar quem Deus é e qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para a nossa vida, para a sua família nesse tempo agora. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, um Deus que nos ama, que tem nos guardado. Pai, eu oro para que esse início a gente possa receber tudo o que o Senhor tem para derramar sobre nós. Pai, que essa palavra possa tocar os nossos corações, que essa palavra possa nos mudar, que essa palavra, Senhor, possa fazer algo diferente. Pai, que quando nós sairmos daqui hoje, a gente venha ter força para lutar pela nossa família, força para lutar pelos nossos casamentos, força para lutar pela aliança. Nos dá força, nos dá coragem, Senhor. Restaura em nós essa ousadia, no nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto com você que está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Fala assim: houve em dias de Davi uma fome por 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Irmãos, nesse mês nós vamos falar sobre essa série, sobre esse tema, família. Mas hoje eu quero falar muito para os casais, aquelas pessoas que são casados. Talvez você está dizendo assim: poxa, pastor, mas eu sou solteiro ainda, sou solteira. Essa série é para mim também, com certeza. Essa palavra é para você. Você vai aplicar essa palavra na sua casa, com seus pais, com seus filhos. Você vai aplicar essa palavra na igreja e você vai ver o Senhor transformar e mudar a sua família. Sabe, irmãos, Davi, ele era rei nessa época sobre Israel. E a Bíblia fala que há 3 anos havia fome sobre Israel. E Davi chegou diante do Senhor e disse assim: Senhor, há 3 anos o povo está com fome, está tendo essa escassez, essa seca. E Deus fala com Davi o seguinte: Davi, a fome que está acontecendo em Israel, a culpa é de Saul. A culpa desse sangue é sobre a casa de Saul, porque ele matou os gibeonitas. E sabe de uma coisa interessante, irmãos? Saul não era mais rei de Israel. O rei era Davi. Mas quem era o rei antes de Davi? Quem era o rei antes de Davi? Saul era o rei antes de Davi. Então o povo estava passando fome por culpa de um rei que tinha feito uma coisa errada antes de Davi. Isso tem a ver com alguma coisa que você já parou para pensar? Isso está te lembrando em algo? Talvez os mais antigos sabem que às vezes muitas pessoas pagam culpa por causa de outras. É bem interessante, quando um governo
é estabelecido. E aquele governo faz algo de errado, para outro governo vir e fazer as coisas boas e as pessoas conseguirem ver, isso demora um tempo. É assim ou não é? É. Por quê? Porque foi feito muita coisa errada. Ou seja, as pessoas estão pagando culpa por causa dos erros do passado. Então o povo de Israel estava pagando uma culpa por causa de um rei que já tinha sido rei no passado, mas ele tinha matado um povo e a culpa de sangue era por causa disso. Sabe que nesse tempo há muita fome sobre a igreja, sobre o mundo. Não uma fome positiva, mas uma fome negativa no meio da igreja. E é uma fome de amor e de justiça. Uma fome de referencial. Uma fome de referencial porque muitas pessoas têm feito coisas erradas. E as pessoas precisam de referenciais para olhar e ver como tem que ser e seguir. Há muitas pessoas que estão pagando um preço por consequências de outras, por causa de outras pessoas. Sabe que falando de família, a maioria dos erros começam e terminam pela mesma coisa. E eu queria ler um texto com você que está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, fala assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Fale comigo assim: engano do pecado. Para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, sabe o que tem acontecido? As pessoas têm gerado uma dureza. As pessoas têm gerado uma dureza no coração, têm ficado endurecido. É interessante que quando você vai casar, eu não sei se isso aconteceu já com você, ou é só nas histórias que chegam até mim. Mas quando você vai casar com uma pessoa, então você está perto de casar, ou quando você está conhecendo, é todo aquele carinho, todo aquele jeito de dizer: oh, meu bem, meu amor, você é tão linda, cheirosa. Depois que casa, como é? Ah, Anta, não fez meu almoço não? Ah, coisa ruim. E aí o marido acorda achando que a mulher sempre está maquiada, de dente escovado. E quando ele acorda, ele diz: meu Deus, eu casei com a mulher ou com um dragão. Porque as pessoas ficam duras, vai perdendo e vão se tornando duras. Às vezes as pessoas estão perdendo a sensibilidade e começam a falar coisas grosseiras. Começa a ser grosseiro, o relacionamento do casamento começa a se tornar um relacionamento grosseiro. Às vezes você em casa, irmãos, com seus pais, com seus filhos, você acaba sendo grosseiro. Às vezes a mãe chega e diz assim: meu filho, faça isso. E aquela criança não faz, ou aquele menino, aquele jovem, adulto às vezes. Porque é interessante como a geração de hoje tem demorado para amadurecer, ou tem demorado para se tornar adulto. É interessante como as coisas têm demorado para acontecer. Então os pais têm se estressado mais com os filhos, têm ficado duros. E de repente, a gente recebe aconselhamentos que as pessoas chegam para nós e dizem assim: pastor, eu estou disposto a matar o meu filho, entregar ele em sacrifício ao Senhor. Se eu fosse Abraão e Deus me pedisse Isaac, eu nem demorava para entregar, era voado. Porque as pessoas têm se tornado ranzinzas.
As pessoas têm se tornado duras. E nós vamos perdendo o quê? Nós vamos perdendo a sensibilidade. Nós vamos perdendo o respeito. A Bíblia fala lá no livro de Efésios que Paulo fala sobre o marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa ao marido. E sabe como o texto termina? Ele termina que as mulheres respeitem aos seus maridos. O texto termina para que as mulheres possam respeitar aos seus maridos. Para que os maridos também, irmãos, possam amar e respeitar as suas mulheres. A sua mulher, viu? Falar as suas aqui tem problema. Tem ou não tem? As mulheres, tem ou não tem? É isso mesmo. A falta de respeito, irmãos, tem sido um pecado constante. A falta de respeito dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos maridos, das esposas. A falta de respeito tem crescido no meio por causa de referenciais. Porque a pessoa tem ficado endurecida. E sabe o que é que acontece? A dureza de coração causa muitos problemas que começam e que terminam casamentos. Tem um texto que um belo dia as pessoas estavam lá e estavam tentando falar com Jesus e estavam tentando provar Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, Moisés falou que podia dar carta de divórcio. Vamos ler esse texto? A Bíblia fala isso lá em Mateus 19. Fala assim, ó: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Fale comigo assim: uma só carne. Vamos ler junto. Portanto, o que Deus... Vamos lá, irmãos. Portanto... Só para aí, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí ele continua falando. Replicou-lhes: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiá-las? Jesus pega e fala para eles. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que é que Jesus estava falando, irmãos? Por que vocês estão me perguntando isso? Acaso foi Moisés que criou o casamento? Acaso foi Moisés que instituiu o casamento? Quem criou o casamento, irmãos? Quem criou o casamento? Foi o Senhor. O Senhor foi que criou o casamento. Foi o Senhor. Olhe para o princípio. Ah, mas Moisés está falando que eu posso dar carta de divórcio. Foi Moisés que criou o casamento, então? Irmãos, num casamento é cheio de problemas, é cheio de coisas. Mas olha para o princípio. Vamos olhar para o princípio. Quando Deus criou Adão, Ele criou depois quem? Eva. E a Bíblia fala que os dois se tornaram uma só carne. E eles se casaram. Só que Deus tinha falado com Adão o seguinte: Adão, tudo que tiver no paraíso você come. Agora tem uma coisa, Adão: você não pode comer daquela árvore. Daquele fruto lá você não come. Irmãos, Adão estava no paraíso sozinho. Ele, os animais e Eva. Você acha que Adão ia conseguir ficar sem falar com Eva o que Deus tinha falado com ele? Acha? Então, com certeza, Adão falou com Eva o seguinte: ó Eva, tá vendo aquela árvore lá, ó? Deus disse que não podia comer. Por que deve ter acontecido isso? Porque a serpente
falou com Eva, argumentou com Eva. E quando a serpente argumentou com Eva, Eva foi lá e comeu daquele fruto. Agora você imagina isso dentro de casa. Vamos trazer isso para o nosso casamento, vamos trazer isso para dentro de casa. Quando você está em casa, meu irmão, e o seu marido diz assim, não faça isso, e a mulher faz, o que é que o marido fala? Eu te falei que não era para tu fazer isso, mulher. Eu disse que não era para tu fazer e tu fez. Eu imagino Eva, tá bom? Eva disse, já comi, nem morri. Estou aqui, vivinha da Silva. Tu devia comer também, Adão. Deixa de ser besta. É muito besta. Macho besta. E aí Eva convence Adão a comer do fruto. Porque se tem uma coisa que mulher sabe fazer é convencer o homem. Se tem uma coisa que a mulher consegue é daquele jeitinho e convencer o homem. Então Adão foi lá e comeu do fruto. Mas quando Deus olhou para o paraíso e foi procurar, Deus chamou quem? Chamou quem? Adão, irmãos. Por que Deus falou com Adão? Porque a responsabilidade é sua, homem. A responsabilidade de ser o sacerdote, de ser o homem, de ser o cabeça, de ser o referencial é sua. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Você é o cabeça. E aí quando Deus chegou para Adão, o que é que Adão fez? Senhor, foi Eva, a mulher que tu me deu. Eu fico imaginando Eva. Adão, filho de uma mãe, X9, me cabuetou para Deus. Deixa que eu pego. Sabe o que acontece? Passa um tempinho, chega uma carta de despejo. Vocês estão despejados a sair do paraíso. Vocês têm que sair fora. E agora você imagina Adão e Eva saindo do paraíso. Como é que você acha que Adão e Eva saíram do paraíso? Eles tinham que sair do paraíso para ir para o deserto, irmãos. Como é que você acha? Com certeza, se eu fosse Adão, eu estava assim, chegar lá fora, eu te mato. Deixa quieto, vou te matar. Chega no deserto, chega fora do paraíso, os dois ficam olhando o paraíso. Imagine as brigas. Imagine as discussões. Imagine as contendas. Mas sabe de uma coisa que é bonito? Eles continuaram e tiveram filhos e filhas. E nós estamos aqui hoje. Porque apesar das dificuldades, apesar das crises, o casamento é uma instituição por Deus. E aquilo que Deus juntou não separe o homem. Aquilo que o Senhor juntou não separe o homem. Mas permaneça firme. E eu queria falar sobre 3 princípios para que você saia daqui lutando pela sua família. Amém? Fale comigo assim, o primeiro princípio. Essa aliança é divina. Glória a Deus. A aliança do casamento, irmãos, é uma aliança divina. Sabe que no texto não está escrito aqueles a quem Deus ajuntou. Ou seja, Deus juntou a Mariazinha, o Chiquinho, Deus ajuntou o Francisco e a Antônia. Não está escrito isso. Deus, no texto está escrito assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando o texto está falando o que Deus uniu, ele está falando da referência, da união do casamento. Talvez você diga assim, pastor, mas o meu casamento
Quando eu casei com essa mulher, eu era da igreja católica. Pastor, quando eu casei com essa mulher, eu era bêbado. Quando eu casei com essa mulher, eu casei no centro de macumba com ela. Meu irmão, a Bíblia está falando: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu. A instituição de um casamento é uma união feita por Deus. É uma união divina pelo Senhor. É uma união que o Senhor juntou. Essa aliança é divina. Quem criou o casamento foi o Senhor, irmãos. Quem criou o casamento foi Ele. Tenho crises, tenho problemas. Pastor, não aguento mais. Eu casei com ele e quando eu fui ver era outra pessoa. Não interessa, meu irmão. O que foi que Jesus respondeu? A dureza do vosso coração. Foi por isso que Moisés deu a carta, permitiu que vocês dessem a carta de divórcio. Por causa da dureza do vosso coração. Então não seja duro, se arrependa. Lute pela sua família, lute pelos seus relacionamentos, porque não foi assim desde o princípio. Adão e Eva não saíram do paraíso e cada um foi para um canto. Não, Adão e Eva saíram do paraíso, mas continuaram casados, continuaram tendo filhos e filhas, continuaram juntos. Porque a instituição do casamento é uma instituição divina. Amém? Segundo ponto que eu quero falar com você hoje. A aliança traz responsabilidade. Fale comigo assim: a aliança traz responsabilidades. Nós vamos entender, irmãos, o primeiro texto que nós lemos hoje. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Josué 9, versículo do 3 ao 6. E fala assim, ó: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizeram com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores, e levaram sacos velhos, e sobre os seus jumentos odres de vinho velhos, rodos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E foram ter com Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, faz-nos pois agora uma aliança conosco. Irmãos, vamos entender essa história. A Bíblia fala, acho que todos nós conhecemos, mas eu vou dar um pequeno resumo. A Bíblia fala que José foi levado para o Egito. Quando José chegou no Egito, chegou um determinado tempo que José foi o segundo homem mais importante do Egito, porque José revelou o sonho do faraó. E José era filho de quem? De Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac, que era filho de Abraão. E qual era a herança de Abraão? A herança de Abraão, que Deus tinha falado para Abraão, é que ia dar uma terra que manava leite e mel. Ia dar uma terra boa para ele. E aí o que acontece? Nesse tempo aqui que José e o povo de Israel foi para o Egito, o povo foi porque havia uma seca naquela época, durante 7 anos. E quando José ainda estava sendo governador do Egito, estava tudo bem com o povo. Só que a Bíblia fala que José morreu. E quando José morreu, se levantou um faraó novo, que não conhecia da história, e começou a escravizar o povo de Israel. Quando aquele faraó começou a escravizar,
se levantou Moisés. Deus levantou Moisés. E Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Só que aquele povo que saiu do Egito, ele era um povo rebelde, irmãos. Era um povo duro. Era um povo que blasfemava. E sabe o que aconteceu? Deus falou que toda aquela geração que tinha saído do Egito iria morrer. E iria se levantar uma nova geração. E com essa nova geração que se levantou, e todos aqueles que saíram morreram, Deus já tinha falado: olha, eu vou dar uma terra para vocês. E a terra que eu der para vocês, vocês não vão fazer aliança, vocês não vão fazer acordo com o povo daquela terra. Vocês não podem ter aliança, os filhos de vocês não podem casar com o povo daquela terra. Vocês não vão fazer aliança, aquela terra é de vocês, mas não faça aliança com o povo daquela terra. E o que acontece? Josué, que era o sucessor de Moisés, Moisés não entrou na terra, mas Deus levantou Josué, e Josué era o sucessor de Moisés. Deus começou a fazer prodígios e sinais através da vida de Josué. E a Bíblia está contando a história que ele já tinha destruído a cidade de Ai, e eles também tinham destruído a cidade de Jericó. Todo mundo sabe que é a história de Jericó, que Deus falou para Josué, durante 6 dias rodear uma vez a cidade de Jericó, e no 7º dia rodear 3 vezes. O que foi que aconteceu? A muralha de Jericó veio abaixo. Mas sabe o que aconteceu? No meio daquele povo, tinha um povo que era o povo de Gibeão, os gibeonitas. E eles ficaram apavorados. Eles ficaram desesperados. E eles disseram assim: olha o que Deus deles fez. O que foi que eles fizeram? No deserto, o mar se abriu. Havia uma coluna de fogo. O maná caiu do céu. Esse povo está sendo sustentado pelo Deus dele todo esse tempo. Olha, a cidade de Jericó foi destruída. Então eles tiveram uma ideia. O povo de Gibeão tiveram uma ideia. E eles chegaram e disseram assim: vamos pegar roupas velhas, vamos pegar odres velhos e colocar vinho nos odres, vamos pegar pão velho, dormido, mofado, cheio de bicho, e vamos levar. Vamos pegar as sandálias velhas e vamos até Josué. Quando chegaram em Josué, eles falaram: olha, Josué, nós somos de uma terra muito distante. Nós moramos tão distante daqui, que quando nós soubemos dos feitos, nós viemos atrás de você para fazer uma aliança contigo. É tanto, Josué, que quando nós saímos de casa, as nossas roupas estavam novas. Josué, as nossas sandálias estavam novas, sem remendos. Josué, quando nós saímos de casa, sabe o que aconteceu? O nosso pão estava quentinho, estava fresco. Olha como está o nosso pão, bolorento, cheio de bicho, já duro, mofado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Josué caiu no queixo, na lábia dos gibeonitas. E a Bíblia fala, lá no texto de Josué 9, 14 a 15, que Josué e o povo de Israel fez uma aliança com aquele povo, sem consultar ao Senhor. Olha só, então os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho a quem? Ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez eles aliança e lhes conservaram vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Agora, irmãos, o que era que Deus tinha falado para Josué? Para não fazer aliança com aquele povo.
Deus tinha falado para Josué: Josué, não faça aliança com esse povo aí. Mas o que acontece? Ele fez a aliança. E aí o que acontece? Já tinha feito a aliança. Algumas pessoas de Israel seguiram eles. E quando eles seguiram, eles viram que eles estavam a 3 dias de viagem. Então, o povo de Israel, Josué, foi enganado. Será que isso tem a ver com casamento? Será que se parece às vezes com casamento, irmãos? Às vezes chega um rapaz todo bonito para uma moça e diz assim: casa comigo, sou tão de Deus, eu sei até o Salmo 23 decorado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa ser o teu marido, que nada também vai te faltar. E é bom de papo, e é queixudo. Eu faço isso em casa, eu lavo a louça, eu cozinho, eu passo, sou um homem trabalhador. Aí a moça chega e diz assim: deixa eu conhecer seus pais. Nem precisa. Eles confiam tanto em mim. Nem precisa. Sabe o que acontece? Casa. Quando casa, passa 3 dias, a mulher olha e diz assim: cadê o príncipe que eu casei? Se transformou no sapo quando eu beijei. Aquele homem que era doce, que era bonito, me enganou. Aquela mulher que era doce, que era bonita, me enganou. Aquela mulher que andava toda maquiada e bonitona, que casou comigo, quando eu casei com ela e nós chegamos em casa, passou 3 dias, o nosso quarto parecia que tinha passado um Katrina dentro dele. Sabe por quê? Porque foram casados ou casaram em um fundamento de engano. Josué fez uma aliança com o povo, mas foi através de quê? De um fundamento de engano. Josué entrou em uma aliança com um povo que Deus tinha falado para ele não fazer aliança, mas ele fez a aliança com aquele povo através de um fundamento de engano. Mas irmãos, você precisa entender que quando você faz uma aliança, você está fazendo uma aliança debaixo do nome do Senhor. E olha o que acontece. A Bíblia fala que os outros reis, os reis daquela terra ficaram sabendo que Gibeão, o povo de Gibeão tinha feito uma aliança com o povo de Israel. E o que foi que eles fizeram? Eles se juntaram. Então eles juntaram os cinco reis daquela região, e eles disseram assim: nós vamos lutar contra Gibeão, porque senão, quando Israel vier lutar conosco, os gibeonitas também vão vir. E os gibeonitas estavam no meio daqueles povos. Josué estava numa cidade mais afastada, 3 dias de viagem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os reis tramaram e foram marchando contra Gibeão, contra os gibeonitas. Nessa hora, os gibeonitas chegaram e disseram assim: vai chamar Josué. E eles chegaram até Josué e disseram assim: olha, Josué, lembra da aliança que nós fizemos contigo? Lembra da aliança que nós fizemos contigo, Josué? Agora os 5 reis se juntaram e querem nos matar, querem guerrear contra nós. Irmãos,
Vamos espiritualizar o negócio. Se fosse muitos de nós, ou talvez eu ia dizer assim: ô coisa bem feita, mano. Ô coisa boa, tá vendo? Me enganou, vai morrer. Quem mandou me enganar? Foi vindo aqui, dizendo que estava com roupa velha, dizendo que era de uma cidade distante. Agora está aí, bem feito. Deus é Pai, meu filho. Deus é justo. Deus é Deus. Deus não falha, não. É assim ou não é, irmãos? É ou não é? É, irmãos. Porque muitas vezes é assim que nós procedemos. Quando nós cansamos de lutar pelo outro, e acontece algo de ruim com o outro, em vez de você se levantar e lutar contra aquela questão, você diz assim: bem feito, vai de novo. Te falei, mas não foi. Tá vendo? Deus é justo. Eu sabia. Eu sabia. É igual um meme que tem. Eu acho que tem um meme na internet que é a mulher despedindo do marido quando ele está indo trabalhar. E ela está despedindo do marido no carro. E ele disse: vai, meu amor, vai em paz. Agora, se alguma mulher entrar nesse carro, que esse carro exploda. As pessoas estão olhando e dizendo: ah, vai de novo. No caso de Josué não, irmãos. Os gibeonitas foram correndo lá avisar a Josué que estava em Gilgal. Gilgal, irmãos, era uma cidade onde Deus falava com Josué. Gilgal era uma cidade onde Deus estava lá, onde o povo estava, e Deus estava falando com Josué. E olha só o que o texto fala, lá em Josué 10. Fala assim: e os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não te retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e nos ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes, e disse quem? O Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles poderá te resistir. A aliança não tinha feito com esse povo, não era uma aliança de engano? Era, mas era uma aliança feita debaixo do Senhor. Por mais que Deus tivesse falado para Josué, para ele não fazer uma aliança com aquele povo, e Josué ter sido enganado, mas ele fez uma aliança. E na hora que aquele povo estava passando por aperto, Deus disse: levanta, Josué. E Josué foi guerrear para defender a aliança. Josué se levantou para defender aquela aliança que ele tinha feito, mesmo sendo uma aliança feita por engano, em um julgamento de engano. Mas ele se levantou e foi guerrear. Sabe por quê, irmãos? Porque a aliança traz responsabilidades. Você fez a aliança, agora viva para honrar a aliança que você fez. Deus falou para não fazer, agora fez, honre a aliança. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher. Ah, pastor, eu não aguento mais esses meus familiares. Irmãos, lute. 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 Porque a aliança traz uma responsabilidade.
Você fez a aliança, agora honre ela. Não abra mão dela. Defenda. Talvez você diga assim, mas eu não tenho mais amor por ele. Eu não tenho mais amor por essa pessoa. Deixa eu perguntar algo para você. Quando você era criança, você amava a pessoa que você casou? Quando você tinha 3 anos, você amava ela? Quando você tinha 12 anos, você amava ela? Você não aprendeu a amar? Aprendeu a amar ela? Você aprende de novo, irmãos. Você aprende de novo. Você aprende a amá-lo novamente. Porque a aliança traz essa responsabilidade. Não desista. Porque a aliança foi feita no nome do Senhor. E a aliança que foi feita no nome do Senhor, você precisa saber que ela tem a responsabilidade. E você vai lutar para defender ela. E eu quero falar sobre o terceiro princípio. E o terceiro princípio, fale comigo assim, ó. Quando se lutar pela aliança, quando se luta pela aliança, os maiores milagres acontecem. Irmãos, quando você luta pela aliança, os maiores milagres acontecem. Você vai ver os maiores milagres acontecendo quando você se levantar para lutar por ela. Sabe o que acontece? Nós lemos no texto anterior que Gilgal ficava a 3 dias do povo de Gibeão. 3 dias ficavam. Mas sabe o que aconteceu? Quando Josué ficou sabendo, a palavra fala que Josué pegou os valentes, pegou aqueles homens de guerra e foi até aquela cidade de Gibeão. E o que era para ser feito em 3 dias, Israel fez em uma noite. Vamos ler esse texto que está lá em Josué 10, 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo de Gilgal. Josué não parou, Josué não cessou, irmão. Josué foi com tudo. Josué foi com tudo para defender a aliança que ele tinha feito com aquele povo. Por quê? Porque Deus tinha falado para Josué: vai, Josué, eu vou te entregar esse povo nas tuas mãos, e você vai ver os maiores milagres acontecendo. Sabe o que é interessante? É que depois de Josué correr toda a noite, depois daquele povo correr toda a noite, aquele povo ainda estava disposto para lutar e para defender. Tem algumas pessoas aqui que correm. Eu corro um pouquinho só. Mas tem outras pessoas aqui na igreja que correm, que são corredores. Tem atletas profissionais. Irmãos, eu corro 5 quilômetros, 10 quilômetros. Quando eu termino de morrer, eu estou em ar de morrer. Quando acaba a corrida, eu estou em ar de morrer. Colocar tudo para fora. Às vezes eu fico pedindo um balão de oxigênio. Sem força, sem ânimo. Esse povo correu a noite toda. E quando ele chegou lá, ele estava pronto para guerrear. Porque eles foram para defender a aliança que eles tinham feito com eles. E quando você defende a aliança, o que é que acontece? Os maiores milagres vão acontecer. Você vai ver os maiores milagres acontecendo. Olha o que a Bíblia fala lá em Josué 10, 10 até o 11. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança o Gibeão, e os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azacá,
e a Madecá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Hormon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azacá, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada, pelos filhos de Israel. Sabe o que é que acontece, irmãos? Josué chegou lá. E quando Josué chegou lá, Josué começou a guerrear e a travar a guerra com aquele povo. Eram 5 reis, eram 5 cidades. E quando eles estão lá guerreando e travando aquelas guerras, veio uma conturbação. A Bíblia fala que Deus conturbou aquele povo, enlouqueceu aquele povo. E aquele povo começou a fugir. Na hora que aquele povo começou a fugir, veio uma chuva de pedras e começou a matar o povo. Agora isso não é tudo não, irmãos. Sabe o que acontece? Era tanta gente que o povo de Israel, Josué e o povo de Gibeão não dava conta. Sabe o que Josué fala? Josué olha para o sol e diz assim: sol, para! Lua, para! E a catraca do universo foi girada. O sistema solar parou. A Bíblia fala que o sol se deteve ao meio-dia. E o povo começou a guerrear. E eles mataram todos. Porque Josué saiu para defender uma aliança que ele tinha feito. Quando você decidir lutar pela aliança que você fez, você vai ver os maiores milagres acontecendo na sua vida e na sua família. Quando você decidir lutar pelo seu casamento, quando você decidir lutar pelos seus pais, quando você decidir lutar pelos seus filhos, você vai ver o Senhor agindo em seu favor. Você vai ver Deus agindo e transformando toda aquela situação. Você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. Lute pela aliança. Não abra mão. Lute pela aliança. A aliança, irmãos, é uma aliança divina. O casamento é uma aliança divina. Honre os seus pais. Honre a sua família. Não desista, não abra mão. Mas lute. Talvez você está dizendo assim: olha, pastor, eu até já desisti, eu não vejo mais chance, eu não vejo mais esperança. Saiba que a aliança que você fez é uma aliança num fundamento que veio do Senhor. Que veio do Senhor. Sabe que a Bíblia fala que um dos nomes que Deus se dá é que Ele fala que Deus é um Deus de aliança. É um dos nomes que Ele se dá. Você lembra do primeiro texto que nós lemos? Você lembra o que falava? Davi chegou diante do Senhor e disse assim: Senhor, por que o povo está passando fome? 3 anos, Senhor. 3 anos que o povo está com fome. E Deus responde para Davi: a culpa de sangue sobre a casa de Saul, porque Saul matou os gibeamitas, a quem Josué tinha feito uma aliança há mais de 400 anos antes. E Deus estava cobrando a aliança que Josué tinha feito. Porque Deus é um Deus de aliança. 400 anos antes, Josué faz uma aliança com os gibeamitas. 400 anos depois, Saul se levanta e mata os gibeamitas.
E Deus fala para Davi: a culpa desse sangue é porque Saul matou os gibeonitas a quem Josué tinha feito a aliança com ele. Porque Deus é um Deus de aliança, irmãos. Deus é um Deus que não quebra princípios. Deus é um Deus que constrói histórias naquilo que é impossível. E você vai ver os maiores milagres do Senhor acontecendo quando você se levantar e decidir lutar. Talvez você fale e diga assim: pastor, mas o coração desse homem é muito duro. Pastor, o coração dessa mulher é muito dura. Pastor, os meus filhos são muito duros. Ah, você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai, você não sabe do nosso relacionamento. A Bíblia fala que Deus inclina o coração, que o coração do rei é como um rebento d'água que o Senhor inclina para onde quiser. Deus fala lá em Samuel, 1 Samuel 9, que Deus mudou o coração de Saul em outro homem. Você acha que existe impossíveis para Deus, irmãos? Não existe. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Você vai ver o Senhor agindo. Você vai ver o Senhor mudando. Você vai ver o Senhor transformando. Talvez vai ter horas que você vai dizer: pastor, eu não consigo mais lutar, eu não consigo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Quando isso acontecer, sabe o que você vai fazer? Você vai continuar insistindo. E Deus vai fazer como Ele fez com o povo de Israel. Que aquela corrida, que aquela caminhada de 3 dias foi em apenas uma noite. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver as coisas sendo abreviadas. Você vai ver facilidade, você vai ver o Senhor agindo por você, em seu favor. Mas não abra mão e não seja duro de coração. Confie nas promessas do Senhor e se levante para lutar pela sua casa,